Olá pessoal, hoje propriedades da tabela periódica, veremos raio atômico e eletronegatividade. Raio atômico nada mais é do que o tamanho do átomo, certo? Observe o exemplo Li3, número atômico 3, Na11. Então Li, lítio, tem número atômico 3, o que significa que ele tem 3 elétrons. Então eu representei aqui o átomo dele, né? Com duas camadas, respeitando o número certo de elétrons que tem que ter cada camada, 3 elétrons. A mesma coisa eu fiz para o sódio, que tem 11 elétrons. Observe que ele tem mais camadas do que o lítio, né? Então, obviamente, o átomo dele é maior, tem um raio atômico maior. O que é o raio? O raio é a medida da circunferência, né? Então, aqui a gente vê o tamanho do Na é maior do que o Li, certo? Regrinha básica para descobrir isso. Isso aqui é uma representação de uma tabela periódica. O que indicam essas flechas? É a posição do elemento que tem maior raio atômico. Então, se eu estiver comparando um elemento X aqui com o elemento Y aqui, eu vou observar quem tem mais para baixo, quem está mais para baixo e quem está mais para o lado de cá, é o que tem o maior maior raio atômico, certo? Então, nesse meu exemplo aqui, eu nem precisava desenhar para saber. Eu posso olhar na tabela periódica, o Li está aqui, né, no segundo período, segunda linha, o Li, e o Na está aqui, num período abaixo, no terceiro período. Então, quem tem mais, esses períodos eu já expliquei para vocês, né? Linha 1, período 2, período 3, período 4, 5, 6 períodos são as linhas verticais, perdão, as linhas horizontais. Então, essas linhas horizontais são os períodos, são 7 na tabela periódica, né? 3, 6, 7. E eles representam também o número de camadas. Então, esse átomo só tem uma camada, esse aqui tem 3, esse aqui tem 6, e assim por diante, tá? Então, aqui observando, eu vejo já que se esse aqui tem mais camadas, obviamente ele tem um tamanho, um raio maior, certo? Mas e se ele estiver na mesma linha, professora, entre o Li e o Be, por exemplo? Quem é que vai ter o maior raio atômico? O Li. Por quê? Observe aqui no quadro. Então, se eu tenho camadas diferentes, com o maior número de camadas, tem o maior raio. Então, Li tem só duas camadas, o Na tem 3, o Na tem o maior raio, porque tem o maior número de camadas. Mas quando eles são no mesmo nível, como o Li e o Be, que eu exemplifiquei ali agora há pouco, eu vou observar isso aqui. Quem tiver maior número de prótons, como que eu identifico isso na tabela periódica? É o número atômico. Então, quem tiver o maior número atômico vai ter o menor raio, é o contrário. Por que isso? Quanto maior o número de prótons, que são as cargas positivas dentro do meu núcleo, maior vai ser a atração entre os elétrons. Ou seja, se eu tiver bastante prótons aqui dentro, onde está meu dedo, ó, ela vai atrair esses elétrons, ou seja, esses elétrons vão ficar mais próximos, diminuindo o tamanho do raio, tá? Então, de novo, se eu tenho em camadas diferentes, comparar, por exemplo, o Li e o K, quem está na maior camada tem o maior tamanho de átomo, maior raio. Se eu for comparar entre dois do mesmo período, da mesma linha, aquele que tem menor número atômico, 3 e 4, 3, é o que vai ter maior raio, ok? Então, essa é a primeira propriedade. Eletronegatividade. A eletronegatividade é uma força de atração dos elétrons numa ligação. Tá? Então, repare que na minha representação agora de tabela periódica, eu estou com a flecha ao contrário do que eu tinha no raio atômico. Elas estão para cima e para a direita. O que isso significa? Que os elementos situados mais acima e mais para a direita na tabela periódica, né? Então, para cá e para cá, são os elementos mais eletronegativos. Repare que eu marquei um X aqui para simbolizar que a família 8A ou 18 não entra nessa minha contagem. Por quê? Porque eu estou falando de ligação. E os elementos raramente da família 8 fazem ligação, tá? Então, o mais eletronegativo é o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Na verdade, existe até uma brincadeira, assim, ó, os 10 mais eletronegativos. É o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo,
Fui ontem no clube brasileiro e saí correndo para o hospital. Então essa é uma brincadeira para você gravar essa tabela dos 10 mais, tá? Essa sequência de elementos dos 10 mais. Fui ontem no clube brasileiro e só comi peixes horríveis. Ou fui ontem no clube brasileiro e saí correndo para o hospital. Então são os macetinhos, né? Para vocês saberem. Então o elemento mais eletronegativo é o flúor, seguido do oxigênio e desses outros ali que eu já falei para vocês. Mas o que é isso? O que é uma ligação? Então a ligação é quando os elétrons podem ser compartilhados, ou no caso acontece a doação de elétrons, né? O átomo está ligado no outro. Mas no caso aqui da ligação covalente, compartilhamento de elétrons, o que acontece? Não é aquela coisa assim, o hidrogênio, eu precisava compartilhar o elétron com alguém, o flúor, eu também, vamos se ligar, vamos formar um... Não é uma coisa amigável. Eles vão se atrair devido à força que o flúor tem em puxar esse elétron do hidrogênio para ele. Então, repare, o que acontece é isso aqui. O hidrogênio acaba quase que perdendo o seu elétron para o flúor, tá? Então, lembrem que elétron é carga negativa. Então, eu crio uma grande força negativa para esse lado e para esse lado uma força pequenininha. Então, a gente está criando aqui, a gente vai aprender isso mais para frente, mas eu estou criando polos. Aqui eu tenho uma alta concentração de elétrons, estou criando um polo negativo. Aqui eu não tenho, tem ausência, estou criando um polo positivo. Mas isso é uma coisa para uma outra aula. O que vocês precisam saber? Força de elétrons. Como o meu F aqui é o top dos 10 mais, na força de arrancar elétrons, né, na atração dos elétrons numa ligação, ele é que vai arrancar o elétron, puxar o elétron do hidrogênio. Então, é a força que um átomo tem para puxar, atrair esse elétron numa ligação. E isso é eletronegatividade. E ela acontece, então, para a direita na tabela periódica e para cima. Então, sempre para a direita e para cima, sendo mais eletronegativo o nosso flúor. E não entra os gases nobres, porque a gente está falando de ligação e gás nobre não faz ligação. Espero que vocês tenham entendido, compreendido essa aula de hoje.